Χαίρετε φιλόι μαθητάι. Εγώ είμαι Didáscalos Cedric Aires. Tudo certinho? Bem-vindos ao Grego para Todos, onde você que é principiante aprende o grego fácil através do método natural. Hoje nós vamos ver uma sessão curtinha, né? Uma sessão chamada Xanthias Beta, do segundo capítulo, mas nós não vamos correr, né? E vocês também não tenham pressa não, que estudar grego é assim mesmo, é devagarinho, aos pouquinhos, né? Então a gente aproveita para ver com mais cuidado ainda os detalhezinhos, ok? Lembre-se, né? Sempre que eu estiver fazendo a leitura, tente sempre antecipar qual é o sentido das palavras que estão aparecendo. Preferencialmente, dê uma lida antes, você próprio, no livro, e tente descobrir o que é que está acontecendo ali, antes de assistir os vídeos. E mais importante do que tudo, e sempre vale a pena martelar nesse ponto, faça os exercícios. Tanto os exercícios do próprio livro didático, quanto os exercícios do caderno de exercícios, né? Isso é o que vai fazer toda a diferença para vocês. Talvez você esteja achando relativamente suave esses primeiros capítulos, mas daqui a pouquinho você vai ver que alguns capítulos começam a complicar o negócio. Então é muito importante que vocês tenham entendido bem e tenham dado uma certa internalizada nas regras, no que é que está acontecendo gramaticalmente, antes da gente apressar o passo, ok? E deixe os comentários de vocês com qualquer dúvida, qualquer dificuldade, né, falando o que vocês acham que está demorado demais ou rápido demais, ou que precisa explicar melhor ou não, que eu sempre arrumo um tempinho para responder vocês. E também, além disso, é a partir dos comentários de vocês que eu vou fazendo os ajustes, ok? Vamos lá começar. Então vamos começar a sessão Xanthias Beta. Essa imagem aqui traz um pouco de contexto, né, do que é que está acontecendo. E a legenda nos diz, né, descreve a imagem, dizendo, né, Rodikaiópolis, nominativo, legei. Ou seja, o Diceópolis diz, o Diceópolis fala. Speude, verbo no imperativo. É uma ordem. Apressa-te. Oxantia, vocativo, né? Porque está sendo convocado, né? Chamado para, conclamado a apressar-se. Aqui temos a conjunção kai, ou seja, apressa-te, e here, carregue. O que é que ele deve carregar? Deve carregar to arotron, para mim, ou por mim, ou até mim. Mas vamos lá começar a leitura. Então vemos lá, né? Xanthias Beta, Xanthias o segundo, a segunda parte. Começamos vendo logo Homen. E aí, como eu disse a vocês, se encontrarmos men, passamos o olho para frente e procuramos logo de. Se encontrarmos, é porque há um paralelismo entre essas duas orações, né? Um certo tipo de oposição entre essas duas orações. Por um lado, por outro lado, a outra. Então, por um lado, então, Odiceópolis elaunei tus bus. Odiceópolis guia os bois. Acusativo plural, né? Aqueles que recebem a ação de ser guiado. E por outro lado, Xanthias, atrás, em seguida, depois, né? Como indica aqui a imagem, a figura, Xanthias opisten, em relação ao Diceópolis. Badisdei, como já sabemos, Badisdei significa anda, ou seja, opisten é um advérbio que está descrevendo a maneira de como o verbo está sendo executado. O Xanthias está andando. De que maneira? Atrás, seguindo, depois, não é? E herei carrega to arotron, o arado. Lembrando, acusativo e nominativos neutros são iguais. Então, é o Xanthias que carrega o arado e não o arado que faz a ação de carregar. Obviamente, né? A próxima oração está conectada com a partícula de. Lembrando que de significa uma adição ao que veio antes, né? Ou seja, somando-se essa informação anterior, temos mais informações, gente, que estão articuladas. Olha só,
E aí, dioligo, aquele genitivo de tempo, né? Um pouquinho de nada depois, dentro de um espaço de tempo, podemos pensar assim, né? Dentro de pouco tempo, eis agei, tus bus. Então, novamente, tus bus está no acusativo, significa que está recebendo a ação. Que ação é essa? Olha só, temos aqui a descrição da ação, não é isso? Eis agei. Significa guiar, conduzir, não sei. Então, qual é a diferença de eis agei e elaunei? Guiar e conduzir, ou sei lá. Bem, é uma diferença bem sutil, né, que decorre da semântica, detalhes semânticos. Mas pelo que eu entendo das ilustrações e tudo mais, elaunei, os bois na frente e você atrás, enquanto eis agei é você ao lado ou na frente, meio que levando, né? Então, o eis agei possui, né, como sufixo que compõe o verbo, certo? É um verbo único. Mas essa parte anterior, né, do eis, indica a noção de em direção de, né, encaminhando-se para. Então, Rodicaiópolis, eis agei, tus bus. E aqui temos a repetição do mesmo eis, porém, enquanto de fato preposição. Né? Ou seja, ele guia os bois entrando em direção de ton agron, do campo. Diceópolis guia os bois para dentro do campo. E blepei pros tondulon. E olha, dirige o seu olhar em direção de o escravo, o servo. Tondulon, acusativo. Então, adicionando-se a isso, né? Hoxantias, nominativo. O paresti. Então, temos aqui o advérbio de negação, negando o verbo, não é? E o verbo, um verbo, digamos assim, composto, né? A parte central dele é o esti, que é a terceira pessoa do singular do verbo ser, com o ni eufônico, né, de uma boa sonoridade, simplesmente para proteger o som, para martelar, né, a separação do verbo com que vem depois. Esse ni eufônico é usado geralmente quando depois vem o som de vogal ou quando está ao fim de uma oração. Então, oxantias não está. Não está próximo, não está presente, não está perto. Então, esse prefixo do verbo, né, o parestin, quer dizer presente, estar próximo. E aqui a gente vê, né, que o de talvez possua uma conotação adversativa, né? Ou seja, e o Diceópolis olha para o escravo, mas o escravo não está presente. Então a próxima oração começa com aquela partícula gar, né, uma partícula explicativa, pois, ou seja, o que vem nesta oração do gar explica, é uma explicação do que é que veio antes. O Xantias não está presente, não está junto, não está perto, pois bainei, pois anda. Então perceba, né? Badisdei e bainei possuem o mesmo significado, né? Caminhar, andar. Pois anda, e aqui temos um advérbio, ou seja, uma característica acidental, né, do verbo, dizendo a maneira de como ele anda vagarosamente. Né? Perceba que muitas vezes esse final vai indicar o advérbio. Bradeos, vagarosamente. Ho'un, e aqui lembramos que essa partícula quer dizer uma consequência, né? Então, em decorrência disso, né? Ou seja, o que vem depois, o que vem com essa partícula, é a consequência do que aconteceu antes. Xantias anda vagarosamente, e então, depois que o Diceópolis viu que ele não está lá e tudo mais, tarará, Rodicaiópolis, Odisseópolis, calei auton. Odisseópolis chama-o.
Kalei é chamar. Auton é o acusativo do pronome pessoal. Em vez de usar o nome do Xanthias novamente, substituímos o nome dele por um pronome. E aí esse pronome, como está recebendo a ação de ser chamado, vai para o caso acusativo. Ok? Então, portanto, Odisseópolis o chama e Kai. Né, temos aqui uma ilustração, né, de Bainei igual a Badisdei e Rodicaeópolis Blepei. Né? Direciona o seu olhar para Kai Legei. Então, Odisseópolis o chama e fala, e diz: Speude oxantia, kai peremoi to arotron. Trata-se daquela frase que a gente viu lá em cima, né? Apressa-te, imperativo. Oxantia, vocativo. Santia não está exercendo o verbo de apressar-se, mas está sendo convocado, chamado para exercer. E carregue, pegue, para mim, to arotron, o arado. Temos aqui partícula aditiva, ou seja, e, após ter sido falado isso, né? E Hoxantias legei. Hoxantias fala. Lede espeudo, ó déspota. Mas, uma conjunção adversativa, né? Mas, né, contrariando essa sua ordem de mandar-me me apressar, como se eu não estivesse me apressando, eu já, advérbio, né, que vai explicar uma característica do verbo, um aspecto do verbo, né, mas já apresso-me. Né? Então perceba a terminação do indicativo. Né? Eu estou me apressando, eu já estou me apressando. Lembrando que o presente do grego tem essa característica de duração no tempo, né? Então a gente pode traduzir como me apresso ou eu já estou me apressando. Ó déspota, ou seja, ele está convocando o Senhor. O déspota aqui não está exercendo nenhuma ação, mas está sendo chamada a atenção para que ele escute a explicação, né? Eu já me apresso, né? Diati huto halepos ei, porque huto, de tal modo, és, segunda pessoa do singular do verbo eimi, ou seja, do verbo ser. Então, lembrando, né? Temos eimi, primeira pessoa, ei, segunda pessoa, esti, terceira pessoa, podendo vir eufônico, né? Então, como o Xanthias está falando diretamente, né, dirigindo o seu discurso diretamente ao Senhor, ele usa a segunda pessoa do singular. Então, porque és de tal modo duro? Temos novamente aqui uma partícula aditiva, né? Ou seja, ele fala tal coisa e bradeus perei to arotron. E lentamente, Xanthias é maroto, né? E lentamente, explicando a maneira como ele exerce o verbo, e lentamente carrega to arotron, carrega o arado. De que maneira ele carrega o arado? A preposição pros auton, para ele. Pronome pessoal, no caso acusativo, pois pros pede acusativo. Em direção de, aproximando-se a, e etc. Portanto, ou seja, uma consequência do que veio antes, Rhodicaiópolis agei tus bus. Odisseópolis guia os bois. Hipó tos digon. E aqui você vê dizendo que Hipó pede acusativo. Mas por que está pedindo acusativo? Pois o verbo que está sendo exercido é um verbo que indica movimento, ou seja, está sendo guiado para baixo.
Não é que está parado embaixo, mas está sendo direcionado e guiado para baixo. Ok? Então, como o verbo, o qual está sendo explicado por esta preposição hipó, né, dizendo de que maneira está sendo guiado para baixo, irá pedir um complemento do acusativo. Se o verbo que estivesse sendo explicado fosse o verbo de estado, como a gente viu, né, o Santias sentado embaixo da árvore, então ele não pediria acusativo, mas pediria dativo. E aí, o que é os zdigon? Temos cá, to, zdigon. Lembrando que, sendo uma palavra neutra, to, é idêntico o acusativo e o nominativo. Zigon é isso daqui. Então temos justamente essa imagem aqui, né, ilustrando o que está correndo, né? O Rudicaópolis, Agei, Tusbus, Hipó, Zdigon. O Odisseópolis guia os bois para baixo do Zdigon. Não sei exatamente como é o nome disso em português, né? Pelo que eu vi no dicionário, apontou a palavra jugo, a palavra canga, mas salvo engano é de zigon que a gente tira a palavra zigoto. E zigon também pode significar balança em grego, né? Ou seja, tem essa ideia de uma haste que conecta duas coisas, né? Que agrupa duas coisas. Então, né, o Odisseópolis guia os bois embaixo do zigon e prosaptei to arotron. E prosaptei o arado. Prosaptei quer dizer junta, conecta, amarra, liga, coisas desse tipo assim. Toca junto, conecta junto e por aí vai. Epeitate, temos aqui novamente um D, mais um conectivo aditivo, né? E depois, adicionando-se a LT, guiado os bois e juntado o arado, tal como a imagem mostra aqui, ó. A imagem aqui demonstrando que o Odisseópolis pros aptei, toarotron. Depois disso, prostondulon blepei. Depois disso, olha, dirige o seu olhar em direção do escravo. Novamente, mais uma aditiva. E, hoxanthias, o parestin. De novo, né, o de Santias não está presente. Advérbio negação, não está presente. Não está próximo, não está junto. Kateudeigar hipó toi dendro. Temos cá partícula explicativa, não é? Ou seja, esta oração aqui vai explicar o que veio antes dela. Então, o Santias não está junto, pois, né? A explicação é esta. Kateudei hipó toi dendro. Pois dorme abaixo da árvore, né? Embaixo da árvore. E aqui temos justamente, né, aquela distinção que eu falei do hipó com acusativo, porque o verbo indica o movimento, e o hipó com dativo, pois o verbo que a preposição está, digamos assim, explicando, discernindo, elaborando a respeito, né, trazendo informações novas que vão além do próprio verbo, trata-se de um verbo que não indica movimento. Então, uma coisa é você ser guiado para debaixo e outra coisa é você estar dormindo embaixo. Vamos lá. Tem aqui também, né? Falando que rapto é o contrário de lyo. Lyo quer dizer soltar e rapto, juntar, amarrar. Então, pros apto é juntar em direção, né? Mais ou menos essa ideia. Conectar.